O nosso estudo de hoje, a nossa reflexão de hoje, está no Apocalipse, capítulo 13, versículo 12. Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e daí nunca mais sairá. Essa reflexão de hoje foi tirado do Caminho Verdade Viva, do Fonte Viva e do Vigiar e Orar. Muito bem. E também desse livro aqui, que eu vou terminar com uma historinha desse livro aqui, ó. Para que a minha vida se transforme, de Maria Salete e Vilma Rogeri. A historinha vai ser o número, capítulo 43, Tenha Visão Ampla dos Fatos. Muito bem, vamos lá? Quanto ao vencedor, farei dele uma coluna no templo. Coluna. Coluna é apoio, sustento. E João, que escreveu o Apocalipse, nos traz esta imagem no capítulo 3, versículo 12. Gente, imagina ser um dos apoios no templo do Pai Celestial. Uau! Mas como que seria caminhar do berço até o túmulo, nos tornando uma coluna desse templo? Não é fácil, né? Nós sofremos todos os dias provocações, toleramos muitas vezes antipatias, atravessamos tormentas de lágrimas, enfim, várias e várias tentações, né? E hoje eu e você somos convidados a refletir sobre a firmeza da fé, buscando amadurecer, assumindo as responsabilidades pelo nosso próprio progresso espiritual. Muito bem. Os tempos que nós estamos vivendo hoje estão muito tumultuados, cada vez mais, né? Principalmente nesse momento da pandemia, do coronavírus, onde nós estamos reclusos em nossos lares, as coisas estão começando a abrir, mas está tudo muito tumultuado, cheios de dualidades, cheios de paradigmas falsos, né? Cabendo a nós, a cada um de nós, somente uma tarefa: discernir e escolher. Pois é, nós somos aquilo que realizamos, mas não aquilo que nós prometemos realizar. Então, queridos, o que nós precisamos para sermos uma coluna? Nós precisamos trabalhar no bem, para justamente, sabe, dissipar, jogar fora toda aquela escuridão, aquelas sombras, como os psicólogos falam, né? Que ainda habita em cada um de nós, que faz com que nós tenhamos ressonância com aquelas provocações, aquelas tentações que nós falamos, né? Aquelas tormentas de lágrimas, aquelas antipatias. Nós precisamos não termos ressonância com essas coisas. E para isso é através do trabalho, no amor, no bem diário. E isso é que vai acender as luzes do Evangelho de Jesus e iluminar o nosso entendimento a cada dia, para que nós possamos fazer, como a gente estava vendo, né? O discernimento e as escolhas melhores de tudo que nos é apresentado diariamente. Por isso que aqui, na dinâmica da nossa terra, nós vivemos diariamente grandes desafios existenciais, principalmente agora em 2020, principalmente neste momento, né, da história terrena. E para isso nós precisamos do quê? De fé. Sim, precisamos de fé. Porém, nós temos que tomar muito cuidado em usarmos essa palavra fé para não justificar a nossa acomodação. Pois a nossa tendência, né, é pensarmos que Deus vai resolver tudo por nós. Tenha fé, Ele vai resolver tudo por nós. E existe até uma frase que nós ouvimos muito por aí, tirada do Evangelho: a fé move montanhas. Isso pode dar uma impressão de que basta a gente ter fé que tudo se fará por si mesmo. Pois é, mas a verdadeira fé, ela é, diz Emmanuel, através de Chico, ela é casada com o trabalho. Essa é a verdadeira fé. A nossa fé faz com que nós trabalhemos com dedicação. Por quê?
porque temos certeza do resultado final. Está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, versículo 2, onde justamente nos é apresentado, né, uma parte do Evangelho falando sobre a fé movendo montanhas. Vocês lembram? É justamente aquele versículo que diz que Jesus, né, chega um homem dizendo, por favor, Jesus, cura o meu filho lunático. Ele às vezes cai no fogo, cai na água, né, e ele está endemoniado, ele precisa ser curado. Eu fui até os teus discípulos, eles não conseguiram curar. E aí Jesus justamente, né, traga essa criança até aqui que eu vou curar. E ele diz, homens de pouca fé. Mais tarde, o que acontece? Os discípulos vão com Jesus no local mais afastadozinho, né? E eles perguntam, por que a gente não conseguiu curar, né, essa criança? E aí Jesus disse que eles tinham pouca fé, que se eles tivessem a fé do tamanho de uma mostarda, eles iriam para aquela montanha, passe de cá para lá e ela passaria. Então por isso que nós ficamos com essa imagem, né? A fé move montanhas, e muitas vezes nós vamos levando para o lado de que basta ter fé que tudo acontece sozinho, e nós esquecemos que nós temos que fazer a nossa parte. Muito bem, porém não podemos então cair nesse erro de achar que a fé é como uma varinha de condão que faz milagre por si só. Milagres existem sim. Sabe o que são milagres? São as respostas da vida pelo trabalho árduo, zelado com amor. É isso. Então, entendamos que a fé move montanhas da seguinte forma: a fé permite que você mova montanhas. E existe, quando nós olhamos para a história da nossa vida, do nosso planeta, várias pessoas que são provavelmente no plano espiritual atualmente colunas, né, no templo de Deus. É uma figura simbólica, né? E uma desses expoentes da fé casada com trabalho, que deve ser uma dessas colunas, é a Madre Teresa de Calcutá, né? Lindas histórias que nós temos sobre ela. Mas ela costumava dizer as seguintes palavras, abre aspas, as palavras que não dão luz aumentam a escuridão. Cuidado, as palavras que não dão luz aumentam a escuridão. Então, cuidemos, cada um de nós, desses discursos não cristãos. Discursos não cristãos. Maledicência, falar mal um dos outros, de todas as pessoas, de uma maneira geral, principalmente hoje em dia, né, nas mídias, no WhatsApp. O azedume, né? Nós estamos vivendo momentos muito difíceis. É claro que nós ainda estamos muito longe, né, do amadurecimento perfeito espiritual, mas o azedume atrapalha. Lembra? As palavras que não dão luz aumentam a escuridão. Então, nós precisamos de quê? De uma vigilância interior. Às vezes nós escutamos palestras edificantes, reflexões de pastores, da monja, adoro aquela monja, de padres, cada vez as pessoas estão estudando, aprendendo, refletindo, ajudando a todos nós, né? Nós estamos trocando conhecimentos, e isso é muito importante para todos nós, o quanto é importante isso. E às vezes, após a gente refletir junto, o que acontece? A gente sai todo feliz, contente, em paz. Sabe aquela água cristalina, transparente? É assim que a gente se sente. Mas, de repente, algo acontece e o agitar da raiva desprende lá do fundo um lodo que turva toda aquela água. Cuidado, é importante a gente entender. Não há como nós atravessarmos toda a nossa vivência do berço até o túmulo sem nós testemunharmos, né? Sermos testados diariamente. Então, vamos fazer um trabalho preventivo e não corretivo? A vigilância de nós mesmos deve ser aplicada de modo permanente e não quando já ocorreu a transgressão, né? Sempre limpando a sujeira ao invés de evitar que a sujeira aconteça, certo? A vida aqui na Terra,
é um trabalho de aperfeiçoamento constante, nós sabemos disso. É importante que nós confiemos em Deus, no nosso Pai Celestial. Vamos cumprir tudo aquilo que nos foi encaminhado com amor, com disciplina, muita dedicação, conscientes de que fazemos parte de algo muito maior. Que sim, apesar do nosso amadurecimento espiritual ainda estar muito aquém do que é esperado, nós somos sim pequenas coluninhas aqui na nossa terra, nesse momento. E o pessimismo é uma enfermidade que mina a nossa força de vontade por antecipação, às vezes, de um mal que talvez nem venha ainda acontecer, nem venha ocorrer. É, muitas vezes, uma tortura que asfixia, que nos intoxica, que faz com que a nossa boa vontade, o nosso desejo de melhorar, ele elimina o campo da fé e da boa vontade. Por isso, nesses momentos que acontecerem conosco, busquemos Jesus. A prece é a luz acesa na nossa alma. E como cada um de nós podemos nos unir, ligar, nos vincular aos planos superiores. E quando nós, nesse momento, entramos numa prece, nós vamos receber, sentir a sintonia de Deus. Nós vamos entrar na faixa do nosso Pai Celestial. E aí nós vamos começar a compreender, não com a nossa pequena mente, que ainda é tão imatura, mas com a consciência superior dos amigos de Jesus que vêm ao nosso encontro. Porém, para nós ouvirmos a voz de Deus, a voz do Mestre, esses sons precisam ser ouvidos numa completa quietude. Quando nós estamos fazendo queixas, insatisfeitos, desesperados, o que acontece? Cria desânimo, tristeza, sombra, agitação. Então vamos lembrar da promessa do Mestre? Ele diz para nós em Mateus capítulo 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias. Pois é, e Ele está. E quando nós entramos em sintonia com Jesus, nós vamos tendo dentro do nosso coração serenidade, a nossa mente fica mais clara, nós conseguimos pensar e fazer as escolhas melhores. Para isso nós precisamos desenvolver aquela postura de receptividade. Uma postura de fé, entregando-nos cada um de nós de corpo e alma. E essa certeza de que Jesus está conosco a cada dia, observando, lendo as frases que nós escrevemos no livro da nossa vida. Mas para nós sermos, como nós começamos no nosso versículo, vencedores e nos tornarmos coluna no templo de Deus, nós precisamos ter uma postura. E qual é essa que nós vamos terminar no nosso livrinho aqui, E para que a minha vida se transforme. Do capítulo 43, diz assim: 2 pedreiros foram convocados para trabalhar numa mesma obra. O serviço era o mesmo, cortar pedras em blocos para a construção de uma grande catedral. Uma pessoa que ia passando, ao vê-los trabalhar, parou para perguntar o que eles estavam fazendo. O primeiro respondeu: estou cortando pedras em bloco. O segundo disse: estou construindo uma grande catedral. Os dois faziam o mesmo trabalho. Para o primeiro, porém, o trabalho consistia apenas em assentar pedras, porque não via nada além da situação do momento presente. Não considerando que aquele bloco iria fazer parte de uma grande catedral. Pois é. Já o segundo sentia-se fazendo parte de uma grande obra, porque tinha a capacidade de imaginar antecipadamente a obra completa e considerava que seu trabalho era apenas parte de algo maior. Concluímos assim que na vida existem 2 tipos de visão, uma ampla e outra restrita. Qual é a tua visão? Você está entendendo o que você está fazendo? Que o pequeno trabalho que você faz diariamente é tão importante porque você está na construção de uma grande catedral, do templo de Deus aqui na Terra.
que mesmo que o seu trabalho seja pequenino, mas ele é tão importante para esse alicerce, para esse sustento, né? Para essa coluna ser forte, precisa do teu pequeno testemunho diário. E é isso que é o nosso aprendizado. Você não está só assentando blocos, você precisa ter uma visão ampla da tua participação nesse momento reencarnatório. Que vocês tenham usufruído dessa reflexão assim como eu usufruí. Estou me sentindo muito contente e satisfeita com esse aprendizado. Que vocês tenham aproveitado da mesma forma e que possamos estar aqui juntos mais uma vez a qualquer momento. Abraços fraternos!